Boa noite. Eu queria agradecer ao Caio pelo convite para estar participando desta live. Obrigado, é um prazer e uma honra estar aqui. Também quero agradecer aos jovens da Igreja Metodista Livre pelo interesse na temática de justiça social. Eu sei que não é uma temática popular, não é um assunto que se discute no dia a dia nas igrejas e não é um assunto que atrai muita gente. Então, parabéns por vocês estarem interessados no assunto e quererem se tornar pessoas que querem fazer e que podem fazer diferença na sociedade, no bairro onde vocês estão, na cidade onde vocês vivem. Tal interesse está de acordo com a perspectiva de John Wesley, de uma concepção integral do ser humano e também no engajamento pela transformação da sociedade. Wesley, no seu tempo, foi um homem que teve interesses múltiplos, interesses diversos. Ele se interessou pela medicina popular, se interessou pela reforma dos presídios, se interessou pela reforma da educação, pela vida que os pobres, aqueles que viviam nas minas de carvão, na situação em que eles estavam vivendo, e se interessou pelo desenvolvimento intelectual, emocional das pessoas de um modo geral. Então, o interesse de vocês está de acordo com esta perspectiva, com essa teologia de John Wesley, ou essa teologia wesleyana. Mas também está de acordo com o que a Bíblia registra. Por exemplo, no geral, se pensa que a Bíblia está preocupada única e exclusivamente com a salvação das pessoas, ou numa linguagem popular, a salvação das almas. Não há nenhuma descuido, ou não se pode dizer que não haja essa preocupação. Mas a preocupação, a Bíblia registra que Deus é contra a injustiça, que Deus está preocupado muito mais além do que simplesmente a salvação do ser humano. Deus está preocupado, por exemplo, com a segurança da cidade. O livro de Neemias geralmente é lido em uma perspectiva que não corresponde ao seu contexto histórico. Os muros caídos simbolizava que a cidade estava frágil, a cidade estava sem segurança. Então, reconstruir os muros era reconstruir a segurança da cidade. O livro de Apocalipse também, no seu capítulo 11, o versículo 8, nos traz um outro exemplo. Diz: chegou o tempo de julgares os mortos, de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destruíram a terra, mostrando a preocupação de Deus com o meio ambiente. Por que os cristãos, ou muitos cristãos, não se envolvem em questões de justiça social? Primeiro, por causa da nossa teologia dualista e muitas vezes distorcida. Não se acredita que Deus tem interesse em outro assunto a não ser a alma humana. E quando você lê a Bíblia nessa perspectiva dualista, nessa perspectiva distorcida, toda a teologia será distorcida. Então, temos isso aí. Segundo, por causa de uma leitura seletiva que enfatiza a salvação do humano e não de toda a criação. Toda a criação. Paulo, em Romanos, vai dizer que toda a criação geme e juntamente conosco aguarda e espera a redenção final. Então, isso nos traz uma outra maneira de enxergar a Bíblia, uma outra maneira de enxergar a preocupação de Deus. Eu acho que também a nossa hinologia não ajuda muito. Os nossos hinos, os nossos cânticos enfatizam muito ou excessivamente um lado da verdade e não a perspectiva bíblica de mostrar toda a verdade.
Então, essas são algumas das razões pelas quais o cristão tem dificuldade de se envolver em questões de justiça social. Agora, todos nós sabemos que somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Ser sal da terra, de toda a terra, e luz do mundo como um todo. Isso tem algumas implicações. Uma delas é ser voz daqueles que não têm voz e procurar dar vez àqueles que não têm vez. Se você quer ser um cristão diferente, um cristão que é sal da terra, que é luz do mundo, que faz a diferença, então procure entender o que significa justiça social. Procure ler mais, participar de mais cursos a esse respeito. A internet tem muitos vídeos que podem lhe ajudar a entender, a compreender esse assunto. Leia a Bíblia em uma perspectiva de justiça social. Perceba que Deus não é somente a favor da justiça. Ele é contrário a toda e qualquer injustiça. Observe a história de José do Egito, não com um viés, ou não somente com um viés devocional, mas observe como sendo o tráfico de pessoas, como ele tendo sofrido a venda, um ser humano foi vendido pelos seus irmãos para um outro país, para um outro povo, e lá ele tem de se virar. Então, leia a Bíblia nessa perspectiva. Uma outra questão, se você quer se envolver, quer se engajar, quer ser um cristão que se apresenta como resposta às injustiças na sua cidade, às injustiças no seu bairro, mas às injustiças em todo e qualquer lugar onde venha a estar. É justo uma criança dormir com fome ou ir à escola somente para comer? Essa é uma pergunta que nós temos de fazer. Quando eu pergunto se é justo uma criança dormir com fome ou ir à escola somente para comer, me faz lembrar duas questões, ou dois exemplos reais que eu vivi. Minha filha era estudante de pedagogia e foi fazer estágio, optou por fazer estágio na periferia da cidade. E lá, próximo do Dia das Mães, era uma sexta-feira, a sexta-feira que antecedia o Dia das Mães, uma criança, na hora do recreio, caiu e desmaiou. E então era um aluno dela e todos os professores correram, e ela também perguntou para aquela criança: fulano, você não lanchou? E naquele dia o lanche tinha sido muito bom, tinha sido cachorro quente. E ele disse: não, eu não lanchei. Disse: mas você não pegou o cachorro quente? Sim, eu peguei. E onde é que está? Ele disse: está na minha bolsa, é que eu vou levar para minha mãe, para dar de presente a ela do Dia das Mães. É justo uma criança ter de deixar de comer simplesmente para dar um cachorro quente de presente para sua mãe? Me parece que não. Um outro exemplo que eu trago é de muitos anos atrás, quando eu iniciava o meu ministério, e uma criança, em um domingo pela manhã, em plena escola dominical, desmaiou. Alguns acharam que era, como popularmente se pensa, demônio ou qualquer outra coisa, mas nós levamos aquela criança ao médico. O médico a examinou e, depois de examinar, virou para mim e disse o seguinte: o senhor precisa fazer alguma coisa. Essa criança desmaiou de fome, porque ela não jantou ontem, não tomou café, não tinha tomado café ainda, e à medida em que ela começou a cantar corinhos, pular, faltou energias e ela desmaiou. Desmaiou de fome, o senhor precisa fazer alguma coisa. É justo uma criança desmaiar na escola dominical, enquanto aprende a palavra de Deus, e a igreja não fazer nada? Alguém já disse que a igreja só é igreja de Jesus Cristo se ela estiver aí para os outros. Jesus estava aí para os outros. Jesus viveu
por causa dos outros. Ele veio à terra por causa dos outros. Se nós queremos ser cristãos no modelo de Jesus, certamente que precisamos estar aí para os outros, para as crianças, para os mais vulneráveis na nossa comunidade, no nosso bairro, na nossa cidade e na sociedade como um todo. É justo um idoso, depois de uma vida inteira de trabalho, não ter onde morar? É justo um idoso, depois de uma vida inteira de trabalho, não ter condições de comprar os remédios que ele precisa e que poderão dar a ele uma qualidade de vida razoável antes de morrer? É justo? Então, aí isso me faz lhe dizer uma coisa, ou fazer a seguinte afirmação. Nem tudo que é legal é justo. Nem tudo que é legal é justo. Não podemos nos esquecer que neste país, no nosso país, assim como em outros países, a escravidão era legal, mas não era justa. E não é justa. É justo uma pessoa ser discriminada pela cor da sua pele e não por causa do seu caráter? É justo. O que nós temos feito? O que nós, como cristãos, como igreja, temos feito? Parece-me que nós estamos mais propensos, mais dispostos a marchar para Jesus uma vez por ano. Mas temos dificuldades de caminhar com Jesus ao lado dos pobres, dos mais vulneráveis, daqueles que sofrem injustiças no dia a dia. Você quer começar a se envolver em justiça social? Então, como eu já disse anteriormente, leia sobre o assunto. Se aprofunde sobre o assunto. Olhe para o seu bairro, para a sua cidade. Às vezes nós queremos começar a trabalhar com justiça do outro lado do mundo, justiça social do outro lado do mundo. Olhe para o seu bairro. Só se preocupa com o outro quem ama o outro. Só se preocupa com o bairro quem ama o bairro. Só se preocupa com a cidade quem ama a cidade. Tem o seu bairro áreas de lazer principalmente para as pessoas mais pobres? Na sua cidade, no seu bairro, tem bibliotecas onde as pessoas mais simples, mais pobres, possam ter acesso a livros para ler? Literatura é também um direito humano fundamental. Como vivem as pessoas idosas, as pessoas doentes no seu bairro? Tem eles acesso a medicamentos gratuitos? Pense nisso. Uma outra pergunta. Qual é a qualidade da educação no local onde você vive? Qual é a qualidade da educação oferecida àqueles que vivem nas periferias? É justo a democratização do ensino sem a devida qualidade educacional? O que nós podemos fazer para ajudar dezenas, centenas de milhares e milhares de jovens que gostariam de ter acesso à universidade, alguns pela primeira vez na sua família? É justo que as escolas que estão localizadas nas periferias das grandes cidades não tenham a mesma qualidade educacional que aquelas que estão no centro? O que nós podemos fazer para mudar essa situação? William Booth, o fundador do Exército de Salvação, entendia que nós não levamos esperança para o povo. Nós somos a esperança do povo como cristãos, do povo mais pobre, do povo mais simples, do povo que vive em desespero. Ele entendia que nós devemos ser aqueles que lutamos para que meninas e meninos, rapazes e moças não sejam forçados a se prostituir para poder ter acesso a um prato de alimento,
Nós somos aqueles que lutam, que trabalham em nome e por amor de Cristo, para que meninos e meninas não sejam traficados, rapazes e moças não sejam vítimas de tráfico de seres humanos, vendidos para outros países em pleno século XXI. O que podemos fazer? Podemos ler a Bíblia com outros olhos. O que podemos fazer? Podemos olhar ao nosso redor e ver a situação. O que podemos fazer? Podemos ter a certeza de que nós só enxergamos aquilo que está ao nosso redor, se nós estivermos com os olhos fixos em Jesus. Estamos nós os olhos fixos em Jesus? Queremos nós olhar para Jesus e, por causa disso, enxergar a realidade que nos cercam? Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos vocês que organizaram essa live e que estão assistindo essa live. E que Ele transforme cada um de vocês, cada um de nós, em esperança para o povo. Que Deus transforme cada um de nós e nos use como resposta dele às situações injustas ao nosso redor. Obrigado.